Boa noite, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Todo mundo aqui já conhece a casa, né? Não precisamos comentar tudo aquilo que a gente fala sempre, né? A gente só quer agradecer as cestas que estão nos ajudando, né? 90 famílias que a gente entregou nesse sábado passado. E a gente conta muito com cada um e a gente agradece a todos que nos ajudam. E a gente continua ajudando, porque o mês que vem já está chegando, né? E é sempre assim. Nossa viagem para Araxá tem alguns lugares só, né? Graças a Deus, mas ainda tem alguns lugares. Se alguém se interessar, vem falar com a gente. É um passeio imperdível, né, Simone? Quem foi, conhece. É muito bom. Evangelho no Lar, a gente sempre fala que é importante, a gente está fazendo para nos restabelecer também em casa. A gente busca ajuda aqui na casa, busca o passe e a gente sai harmonizado, mas em casa também a gente precisa estar fazendo essa limpeza, né, recebendo todos esses eflúvios maravilhosos que os amigos nos dão também. Então, queridos, é isso. Sábado, quem quiser conhecer o trabalho de rua, é só chegar aqui às 17 horas. Nós saímos daqui às 18 para levar lanche para os nossos irmãos de rua. São 200 lanches que nós estamos carregando agora. Então, quem quiser vir conhecer, será bem-vindo. Então é isso, queridos. Nós vamos fechar nossos olhinhos por alguns... não, antes de falar dos olhinhos fechados, agora em agosto, quem não fez o curso de doutrina e quiser fazer, a gente vai ter o preparatório. Começa em agosto. Vai ser na quarta-feira, às 8 horas. E depois, ano que vem, entra no primeiro ano, também de quarta-feira. Então, quem quiser, que estiver interessado em fazer, é um preparatório para o primeiro ano, tá bom? Obrigada. Então vamos, queridos, fechar os nossos olhinhos agora, de verdade, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos nessa casa. Essa casa que nos recebe com tanto amor e carinho. Então, nesse instante, a gente volta os nossos pensamentos, né? O nosso olhar para esse Mestre amado Jesus. Então, a gente respira profundamente, inspira e expira. Acalma o nosso coração, para que a gente possa estar aberto a tudo aquilo que precisamos ouvir e receber. E é importante essa comunhão com esses amigos da espiritualidade que aqui se encontram sempre. Amigos queridos que sempre estão ao nosso lado, nos dando a sustentação, nos ajudando nos trabalhos. E esses amigos nos recebem com muito carinho, da mesma forma que a gente recebe cada um de vocês, eles também recebem, os abraçam, os envolvem e dão já essa sustentação para receber tudo aquilo que a gente precisa. Então, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre amado, por tudo aquilo que recebemos, pelo dia de hoje, que às vezes a gente sabe que foi difícil para algumas pessoas, mas nós estamos aqui, queridos, imbuídos de boa vontade, fazendo o nosso melhor. Que as bênçãos de Deus nos envolva e nos fortaleça, e que possamos ter ouvidos de ouvir, porque tendo ouvidos de ouvir, a gente vai ter condição de olhar um pouco mais além da aparência de cada criatura e ajudar aqueles que estão à nossa volta. Principalmente aqueles que nós vamos falar hoje, do trabalho que a gente vai falar do Evangelho de João em família. Tá? Então, a gente convida a Simone, que foi pega de surpresa, e ela vai fazer a palestrinha para nós. Bem-vinda, querida, seja feliz. Então, boa noite a todos mais uma vez. Sim, a Simone foi pega de surpresa, que não era a Simone hoje. Mas vamos com fé. Queria muito que o Ami chegasse agora. Também. Mas vamos lá. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. O tema de hoje tem o título de Em Família e tem uma epígrafe retirada das cartas de Paulo, das cartas, precisamente a carta a Timóteo. Não sei se vocês sabem, né, Paulo escreveu, atribuída a Paulo, nós temos 14 cartas no Novo Testamento, das quais atribuídas a ele, com certeza, são 7. Quase todas escritas a comunidades, as quais ele fundou, grande parte não a de Roma, as outras ele fundou, e essas comunidades traziam questões para ele, problemas que eles estavam vivenciando, e Paulo, como estava distante e não conseguia acomodar todas elas, visitar todas na frequência que os problemas aconteciam, ele criou esse sistema de cartas, né, essa questão epistolar, para poder atender a essas questões que estavam incomodando algumas comunidades. Então,
cada comunidade recebe nessa sequência de cartas como se fossem explicações para as questões colocadas a Paulo. As duas únicas cartas que não são a comunidade, são a pessoas, destinadas a uma pessoa. Uma é Timóteo e a outra é Tito. A que nós vamos ver hoje, onde ele fala sobre a família, é destinada a Timóteo. Então, tudo isso para dizer que tudo tem um tema, vamos dizer assim, um foco central, né? É um objetivo pelo qual Paulo escreve. Varia de comunidade a comunidade, de pessoa a pessoa, de acordo com a questão que estava sendo proposta. E Timóteo traz essa questão porque na comunidade em que ele estava, ele dirigiu durante muito tempo essa comunidade, que ficava na Tessalônia, ele dizia que lá eles estavam tendo problemas graves, não na comunidade em si, não no coletivo, mas no particular. As famílias estavam se desagregando, tudo estava sendo atendido no externo, mas pouco sendo resolvido internamente. Então, ele pedia palavras de Paulo a respeito da importância do núcleo familiar para que o externo pudesse receber da mesma forma. Então, para que a gente tenha uma ideia, é mais ou menos o que a gente coloca como, dentro do Espiritismo, a questão do ser bom lá fora e ser um déspota em casa. Ser generoso e bondoso com outras pessoas e em casa ser uma pessoa, vamos dizer assim, descontrolada, sem temperança, sem paciência, enfim. E o texto trata disso. Então, a gente começa refletindo em algumas questões, balançou a chavinha, né? A gente começa refletindo em algumas questões, dizendo que a importância de uma frase que ele coloca aqui, que é assim: não dá para ser bom pregador sem ser bom servidor. Não adianta eu falar de amor, não adianta eu vivenciar amor lá fora, se eu não consigo vivenciá-lo dentro da minha casa. E aí eu me pergunto, né? Eu sempre me pergunto com relação a essas coisas de família. A gente sempre acha, que a gente ouve muito no Espiritismo, que família tem ali os seus problemas, é o cadinho, né, onde você vai dourando algumas questões, vai melhorando comportamentos. Mas a gente às vezes esquece que também na família é onde a gente encontra os melhores espíritos, os mais afins. Então não é só tormento, não é só aquela criatura que é difícil para você, que por sinal, a gente também precisa lembrar que a gente também é difícil para alguém. Né? Não é só meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho que é difícil. Eu também não sou lá grande coisa de conviver. Então, todo mundo junto é para mostrar que todo mundo precisa aprender. Que ali tem quem ensine, tem quem compartilhe, mas também pode não ter. O fato é, quanto mais próximo nós estamos das pessoas, mais intenso é o acerto que a gente precisa ter. Seja um acerto de parceria, seja um acerto de aprendizado, seja um acerto de evolução, ou seja um acerto mais azedo, aquele que você vai ter que brigar, vamos dizer assim, todos os dias para manter a sanidade. Então, é muito importante a gente lembrar que, assim, quanto mais importante é o acerto, mais próximo eu estou da pessoa. Não adianta eu ter grandes acertos para fazer com o Luiz, se eu encontro com o Luiz uma vez por semana, numa casa espírita, durante 2 horas. Se o acerto é intenso, se o que ambos precisamos construir de aprendizado for muito importante, eu vou ter que nascer próximo. Aí a ideia da família. Quanto mais próximo, maior a necessidade do aprendizado envolvido ali. Por isso que a gente sempre fala que dentro da família a gente precisa fechar ciclos. Ou seja, a gente precisa realizar o aprendizado para tocar adiante para o próximo. Que não adianta você encaminhar o próximo sem fechar aquele anterior. Tudo dentro do espaço pequeno é mais difícil, porque também não se esqueçam, na família a gente conhece todo mundo, né? É muito gostoso a gente ser bom com quem a gente não tem contato. Ser bom com uma pessoa na rua, um desconhecido, um amigo seu que você vê de vez em quando, mas é sempre mais difícil ser mais caridoso com aquela pessoa que você conhece os defeitos, que você convive com elas, com essas pessoas, e dentro desse convívio, você é obrigado a realizar um aprendizado muitas vezes duro. Mas eu também insisto, dentro dessa família, também existem parceiros. E esses parceiros nos ajudam de uma forma ou de outra na caminhada. Eu gosto de pensar que
que, como não tem acaso, de uma forma ou de outra, todo mundo ensina todo mundo, né? Todo mundo acaba sendo mestre de todo mundo. Todo mundo acaba sendo aluno de todo mundo. Muitas vezes, pela dor extrema, conviver com uma pessoa difícil dentro de casa não é fácil. Muitas vezes, pelo amor, tem famílias que são de uma harmonia total. Todos ali comungam da mesma filosofia de vida, vamos dizer assim, da mesma ética. E é importante, o que o texto ressalta, é que assim, todos partilhando da mesma ideia, ou não, eu não vou conseguir a paz no mundo se eu não conseguir a paz dentro de mim, dentro do meu lar. Não dá para você querer salvar centenas se você não consegue coordenar 4. Não dá para você buscar o externo sem cuidar do interno. Porque senão a gente vai entrar num esquema parecido com o que nós, por atavismos anteriores, resgatamos do catolicismo. A ideia de que eu tenho que corrigir o externo e o interno passa a ser secundário. Significa que é mais importante para esses irmãos nossos, por exemplo, uma penitência externa do que uma penitência interna. Então é muito mais fácil ajudar pessoas de fora do que ajudar as pessoas que estão dentro da minha casa. Até porque você continua sendo caridoso na sua cabeça, o seu ego, né? Se o Amir estivesse aqui, ele estaria dizendo isso, eu acho. Sobre o ego, porque o ego descontrolado é um negócio problemático. E o ego, ele é tão engraçadinho que ele se coloca entre você e o problema. E ele justifica para você o erro que você está fazendo. Ele põe pano quente para você não se sentir muito dolorido. Então, não é que você é, vamos dizer assim, agressivo. É que o outro, olha, a sua reação foi ótima, porque o outro é que te tirou do sério. Mas você tentou de todas as maneiras possíveis. Isso é seu ego falando. Quanto mais eu evoluo, eu vou percebendo que assim, não importa o que o outro fez, não justifica a minha atitude, seja ela qual for, direcionada à agressividade. Então não é o outro que precisa da coordenação da mudança, sou eu. Então eu não consigo modificar a minha família e o externo, melhor dito, eu não consigo modificar o contexto da sociedade sem modificar a minha família. Não modifico minha família sem me modificar. Então, a grosso modo, é o que a gente sempre ouve, fala às vezes a gente conversando na casa espírita, a gente sempre ouve alguma coisa do tipo, às vezes quando está dando a palestra, eu escuto uma mexer de bocas assim, é meu marido que tinha que escutar isso. Nossa, minha mãe estivesse aqui, era ela que tinha que escutar. Que falta faz que meu filho não está aqui escutando isso? Então, que bom que vocês estão aqui, porque para vocês, para mim, que estou falando, são os primeiros necessitados da bronca, do aviso, da orientação. E a gente, de novo, o ego descontrolado, terceiriza o destino. É o meu filho que tem que escutar isso. É minha mãe que precisa, é meu pai que está fora de controle. Então, quando o texto coloca aqui, como sendo um aprendizado de provas salvadoras, significa que eu preciso aliar cada vez mais o que eu falo com o que eu faço. Cada vez mais transformar a informação que eu tenho com aquilo que eu preciso ter de conhecimento na prática. Então, eu pratico bem lá fora, eu cuido de pessoas, o que é que me impede de fazer isso dentro de casa? O que é que me incomoda tanto que eu não consigo em casa ser tão bom quanto eu sou lá fora? Invalida, gente? Será que eu paro para pensar? Se ser bom lá fora invalida você alguma coisa dentro de casa, você modificar, eu tenho que ser bom em todos os lugares? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas que bom que a pessoa já é boa lá fora, né? Em outras vidas ela não conseguiria ser. Mas fantástico. Então, se ela já consegue ser lá fora, um ponto a mais para que ela aprenda a ser dentro de casa. Porque a noção de ser bom já está nela. Ela já sabe que ela precisa ser. Ela só precisa direcionar isso para todos os lados. Sobretudo para aquele que Deus colocou do seu lado, de alguma forma, desde sempre. Porque, veja, nem marido e mulher, a ligação é tão intensa como pai e filho. Porque marido e mulher é a partir de uma data. Pai e filho é para sempre. E, invariavelmente, até pelo menos os 20 e poucos anos, inclusive residencialmente, é para sempre. Você está vivendo na mesma casa.
com as mesmas manias, com os mesmos tormentos e com outras ligações do passado. Que podem ser positivas, no sentido de serem agradáveis, ou não. Podem aflorar débitos, raivas e mágoas, ou não. Agora, quanto mais eu aprendo de tudo isso que está acontecendo, mais essas ligações vão se transformando de ódio para perdão, de perdão para amor, e de amor para aquela coisa assim, eu vou querer nascer com essa pessoa de novo. Não sei se vocês já fizeram esse teste, essa tarefinha, né? Olhar para as pessoas que você diz que ama e dizer assim, eu quero vir com você de novo. Porque aí é que efetivamente você vai saber se você realmente ama, se você realmente perdoou, se você realmente acertou o passo com ela. Eu quero nascer de novo com você, como mãe, como pai, enfim, trocando as posições como filho. E muito poucas pessoas a gente se dá essa alegria. Pouquíssimas. Muitas delas a gente sempre fala assim, eu quero acertar agora para depois não ter que encontrar de novo. Mas sempre encontra, tá, gente? Sempre encontra. E às vezes eu vejo assim, quando eu falo que sempre encontra, às vezes eu vejo uns olhos arregalados, assim, com uma cara de desespero. E é isso mesmo, gente, encontra. Eu sempre falo que Deus dá algumas opções para nós, mas nós somos crianças. Então, vamos combinar assim. Como criança, a gente não dá muita opção para filho, não. Ainda mais quando ele é pequeno, você não dá assim grandes opções. Tipo, o filho do Luiz chega e fala, ó, seguinte, hoje eu não quero escovar o dente. Então, essa opção ele não tem. Ele tem a opção de escolher a cor da escova de dente, que ele vai escovar o dente. Isso ele pode. Se vai escovar o dente ou não, não está na pauta. Deus faz a mesma coisa com a gente. Se vai encontrar com a pessoa, não está na pauta. Como vai encontrar, é uma decisão sua. Aí está na pauta. Então, todas as vezes em que eu vou aceitando, sendo mais maleável à primeira lei moral, que é a lei da adoração, ou seja, confiando mais no Pai, eu vou aceitando aquelas criaturas que estão no meu caminho como sendo necessárias, assim como eu sou necessária a essas criaturas. Para que depois seja um prazer estar com elas de novo. Ou estar com aquelas criaturas que você, mesmo não sendo da família, tem gente que você fala assim, gente, essa eu não quero. Mas que legal você poder chegar no final da vida e falar assim, cara, até que de vez em quando como vizinho vai dar para rolar. Antes nem como vizinho dava. Mas é legal, porque é bonito isso. A espiritualidade, eu sempre falo, às vezes, nas aulas do preparatório. É assim, gente. Família funciona assim. Eu tenho uma pendenga com o Luiz, antiga. A gente começa com vizinhos de bairro. Passamos a vizinhos de porta na outra encarnação. Não acertou? Passamos como primos na outra encarnação. Não acertou também? Passamos como irmãos, pais, filhos, cada vez mais pertinho. Não acertou de jeito nenhum, eu continuo matando o Luiz me mata, eu mato o Luiz, e a gente fica nessa, né? Ninguém resolve nada, e a espiritualidade que tem mais o que fazer, fala, então agora nós vamos fazer uma coisa mais drástica. Aí nasce colado. Olha que delícia. Você tem que olhar para a pessoa para sempre. Então, cabe a nós decidir se nós vamos querer atitudes drásticas da espiritualidade para nos colocar nessa situação. Ou se só convivendo é o suficiente para aprender. Inclusive, gente, para aprender a valorizar coisas que antes a gente não valorizava. Aprender, por exemplo, é encontrar alguém que ouça. Aprender a encontrar alguém a quem você possa dividir, alguém que se preocupe com você. Valorizar coisas que em outros momentos você não valorizaria. Você precisa passar por algumas situações mais amargas para poder dar esse valor. E quando encontrar o valor correto, você fala, cara, era isso que eu estava procurando. Só que muitas encarnações a gente perdeu sem reconhecer isso. Então a espiritualidade superior coloca todo mundo junto. Para ver se de um jeito ou de outro você aprende. E o exercício da família, gente, é importante a gente lembrar que é o exercício do amor.
Isso precisa ficar muito claro. É a forma mais pura que a espiritualidade utiliza para você aprender a amar. Porque vamos combinar, assim, a grosso modo, a gente não sabe o que é amor. Ponto. A gente não tem noção do que é amar. A gente tem aprendizados. A gente aprende, em algumas encarnações, o amor de pai para filho, de filho para pai, de irmãos. Você vai aprendendo tipos de amor. Mas, na verdade, o amor não pode ser fatiado. O amor é amor. Mas como a gente é muito pequeno, Deus está dando para a gente pedacinhos. Então, você aprendeu esse tipo de amor, agora você aprende esse. Aprendeu esse, agora você aprende esse. Até que chega uma hora em que você tem a visão completa do amor. Que é a visão do Cristo. Que amou todo mundo. Eu gosto de uma definição do amor, que é uma definição do Mário de Andrade. Fantástico. Ele diz assim, ele tem um livro cujo título é Amar, Verbo Intransitivo. E é isso mesmo. Amar não tem objeto direto. Ama-se. É verbo intransitivo. Não tem complemento, não tem nada. Mas nós dividimos. Eu amo muito meu filho, é amor de mãe, é amor de pai, é amor de companheiro, amor na casa espírita, é amor fraterno. Não, gente, amor é amor. E o melhor lugar de aprendizado para isso é dentro da família. Por isso é sempre mais difícil, né? A gente sempre procura o mais fácil. E a gente tem procurado o mais fácil por encarnações inteiras. Está na hora da gente começar a procurar o que é mais difícil. A porta larga, gente, levou a gente a lugares muito difíceis. Porque ela era fácil. A porta estreita, ela requer esforço, requer coragem. Só passa quem é corajoso. Corajoso por quê? Porque é aquele cara que é capaz de abrir mão de valores ruins, que ele sabe que já não são mais dele, que não fazem bem. Desapegar de valores ruins é quase tão difícil como desapegar de matéria. É difícil demais. Porque o seu ego justifica, não é que você é orgulhoso, é que o outro cutuca, não é que você é egoísta, é que você está pensando muito em você, você está dando o seu devido valor à sua pessoa. Não, gente, a porta estreita só passa você, com tudo que você conquistou de bom. E o melhor, a Heloísa Pires diz que a família, e as encarnações de uma maneira geral, mas a família, ela funciona como um alambique. Já viram um alambique? Ele começa em várias etapas, né? As primeiras, os buracos são grandes. Então, passa o líquido e algumas pedrinhas. A próxima etapa, aquilo que é mais aberto, fecha. E vai fechando, fechando, até passar o líquido puro. Só passa o líquido puro. Então, todas as impurezas são filtradas naquele alambique. As encarnações são para isso. Para a gente ir deixando de uma para outra aquelas impurezas que não são nossas, que não nasceram conosco, mas as nossas escolhas levaram a caminhos complicados. Então, que as nossas escolhas nos levem a esse alambique de uma maneira mais suave. Cada vez mais, não seja o alambique que nos impeça de ter imperfeições, mas a gente mesmo já vai abandonando. Porque sabe que lá na frente vai ter que fechar mesmo, então vamos tirar por aqui. É igual quando a gente faz uma mudança e muda para um apartamento menor. É impressionante como você descobre que você não precisava da metade das coisas que você tinha. Você diminui o seu armário, você fica tão feliz de saber que você consegue viver com meia dúzia de roupa, que na verdade era o que você usava. Metade ficava lá escondida lá atrás. Então, na verdade, as encarnações são para isso, gente. Para a gente ver que a gente vive com pouco material e com menos ainda de vícios, cada vez menos. Até que a gente entre numa questão singela, de dizer assim, eu não posso acordar o Cristo interior só quando eu tenho problema. Eu tenho que acordar meu Cristo interior o tempo inteiro. E não tem melhor lugar para esse Cristo estar atento 24 horas do que dentro de casa. Com todos os problemas, com todas as dores. Até para você depois iniciar outra etapa. De novo. Às vezes a gente não reconhece o que tem. Aí precisam várias encarnações a gente não tendo. Para depois, quando encontrar, você falar, é isso. Não é? Muitas vezes a gente é retirado da gente aquilo que a gente gosta. Porque você não deu o valor.
A Ivone Pereira, no final da vida, ela falava muito da infância dela. A Ivone Pereira, vocês sabem, né? Ela se matou 4 encarnações seguidas. E uma das criaturas mais geniais que já passaram por esse planeta. Geniais. Incrível ela. Pelo esforço que ela fez. E ela conta que na encarnação anterior, ela viveu muito tempo na biblioteca do avô. No meio de livros. Tipo Sonho de Consumo da Simone. Livros. Tudo quanto é lá. Ela disse que ela nunca dedicou nem 5 minutos a esses livros. Não interessava a ela. Nada, encarnação inteira. Precisou vir como Ivone Pereira, cursar até o 4º ano primário, psicografar o primeiro livro dela, que foi Memórias de Suicida, em papel de pão, porque ela não tinha dinheiro para comprar um caderno. Precisou ler as obras de Kardec, os 5 livros, emprestados, porque ela não tinha dinheiro para comprar o livro dela. Precisou ter um desespero, ela falava, eu tenho um desespero de livro, de conhecer, de ler. Precisou ter tudo isso para valorizar o que ela não teve. Para reconhecer aquilo que ela não teve. Então, muitas vezes nós somos privados do que nós queremos para dar valor àquilo que a gente já teve, mas não soube dar. E não tem melhor espaço para a gente aprender isso do que dentro de casa. Acordando todo dia, dormindo todo dia, convivendo todo dia. Até para dizer, é isso que eu quero, ou não é isso que eu quero além. Mas reconhecer naquilo o aprendizado que o além vai me fazer melhor. Eu vou ser melhor depois, porque eu estou passando por isso agora. Então, de novo, ninguém vai a canto nenhum por suportar ninguém. A gente só vai a um canto melhor quando a gente aprende a se relacionar melhor. Nem digo amar, mas a se relacionar. Suportar, gente, não. A ideia de que a gente tem que suportar alguém é muito dura. Né? Eu vou ficar com você só porque eu vou te suportar. Ninguém vai a lugar bom suportando ninguém. Tá certo? Agradecida a todos. É um benefício que a gente ainda não aprendeu a ter, a não ser que perca. Aí a gente... E é dia a dia, né? É um amor que a gente acaba desenvolvendo dia a dia. E que numa encarnação você começa azedo, depois no final dela é tão gostoso falar assim, puxa, não estou amando profundamente, mas nossa, como tá bom. Como melhorou, como cresceu. Deus é bom demais, de uma bondade que a gente ainda não chegou nem perto. E Ele é capaz de dar exatamente o que você precisa. E fazer ouvidos moucos, aqueles ouvidos surdos, para aquilo que a gente tanto pede, como criança mimada, e que Ele sabe que a gente não vai fazer bom uso, né? A gente dá brinquedo para a criança quebra, a gente recolhe o brinquedo. Quando você souber brincar, eu te devolvo. E é basicamente isso. A gente quebrou 250 brinquedos agora. Tem que aprender a valorizar cada um deles para ir, paulatinamente, eles vão sendo retornados à nossa mão. Né? É tão bonito isso, sabe? E quando você olhar o brinquedo e falar assim, cara, que delícia, é meu de novo. Então, eu tenho uma birra com essa palavra que você não tem noção. É birra minha.
Eu acho assim, o suportar é uma palavra muito agressiva, no sentido de dizer assim, parece que eu sou superior ao outro e eu estou fazendo um grande favor de conviver com o outro, suportando todos os defeitos. O amor, gente, é uma das virtudes mais difíceis de conseguir isso, ponto. Então, como toda virtude, ela requer o que ele chama aqui de adestramento. Todo dia você faz um teste, todo dia vai melhorando, devagarzinho. Ninguém ama, ou ninguém tem fé, ou ninguém é paciente da noite para o dia. É sempre uma tratativa diária, todo dia e tal. Eu acho que talvez se a gente mudasse a palavra suportar para a palavra convivência, vamos dizer assim, e dentro da palavra convivência você entendesse que existem etapas nas quais você vai sendo chamado a partilhar, talvez fique melhor. Porque eu gosto de uma frase da Joana de Ângeles, onde ela diz assim, você só tem direito de estar acima do outro, olhar o outro de cima para baixo, quando você está pegando ele para levantar. A grosso modo, está todo mundo no mesmo barco. Então, a gente não tem como suportar ninguém, a não ser que você entenda que o outro também está te suportando. Porque está todo mundo junto. Então, ninguém está fazendo um favor, vamos dizer, parece o suportar, eu tenho a mesma bronca com a palavra tolerância. Parece que a gente está fazendo um favor, quebrando o galho da Sandra, já que ela é inferior. Quando ela crescer, ela vai perceber que ela está errada. Mas até lá eu fico junto com ela, segurando. Não, gente. Ninguém suporta ninguém. Todos nós, então vamos colocar isso de uma outra forma. Todos nós temos que ser tolerantes uns com os outros. Não eu com ela, ou eu com qualquer outra situação. Todos nós trazemos aprendizados que uns realizaram, outros não. E que eu vou aprender com o que o Luiz aprendeu e que eu ainda não aprendi. E olha, gente, é impressionante os lados que aparecem em aprendizado. De quem você menos espera. E é uma vergonha quando a gente olha o outro e fala assim, cara, eu estou longe disso. De gente que você nem imaginava. Então, assim, o aprendizado é lento, é diário, mas eu não gosto da palavra suportar, não. Eu acho que a gente... eu uso a metáfora para dizer mais ou menos assim, quando eu falo disso. É como um criado mudo. Você ganhou um criado mudo. Você pôs no meio da sua sala. Você vai esbarrar, você vai tropeçar nele, você vai xingar porque ele está fora do lugar. Vai ralar, ele vai ficar todo chamuscado. Até que você devagarzinho aprende que o lugar dele não é ali. É num canto. Você passa a ignorar o criado mudo. Então, ele não te lastima mais, mas você também não lembra dele. Depois, você olha para o criado mudo e fala, ele não é tão ruim. Deixa eu botar um paninho ali em cima. Deixa eu botar uma florzinha ali em cima. O amor é mais ou menos isso. Ninguém começa amando. A gente começa, às vezes, com o pé muito esquerdo. Depois, você passa para a indiferença, que é uma evolução. Você já não está odiando. A pessoa já é indiferente a você. Mas isso também não é o estágio final, porque ninguém nasceu para aprender a ser indiferente um em relação ao outro. A gente aprendeu para amar, nasceu para amar. Então, a próxima etapa da indiferença é aprender a amar. Tudo, a princípio, é impossível. É impossível eu gostar da Patrícia. Cara, só que o impossível, ele é impossível até você dar o primeiro passo. Se eu dei o primeiro passo, ele de impossível passa a ser muito difícil. Mas não é impossível. De muito difícil, no segundo passo, ele passa a ser difícil. Mas não é mais impossível, nem muito difícil. As encarnações são esses passos que a gente vai dando. E Deus aperta o torniquete quando põe todo mundo junto. Isso na verdade, assim, gostoso, não é? Mas a gente confia em Deus e... A gente vai para frente. A gente confia. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, ela passa para problemas graves com o marido. Eu falei, olha, se não acertar, vai ter que voltar de novo, né? Ela falou, cadê o papel que eu assinei? Eu quero passar longe desse papel. Na verdade, assim, eu acho que tem coisas... o Emmanuel fala isso lá, várias vezes para o Chico. Ele diz assim, vamos pensar numa união familiar, né? Marido e mulher. Há casos em que a coisa vai indo num crescente de agressão tão intenso, de desrespeito tão intenso, que é melhor separar. Porque a complicação do agravante que você está arrecadando para a próxima é infinitamente pior do que se ficasse. Então, vamos dar uma pausa, cada um, não só naquela encarnação, mas em outras, caminha separado, cada um faz o seu aprendizado, torna a encontrar de novo. Vai devagarzinho.
Então, muitas vezes, a gente não está... Às vezes, a gente... Porque senão entra naquela coisa de que eu tenho que viver com quem eu não tenho, gente. Até porque a gente não sabe até que ponto o aprendizado se encerrou. Às vezes, o aprendizado encerrado é aquele 1 ano de casamento que você teve. Um exemplo. Era o suficiente que você precisava. Era o que você poderia dar naquela encarnação. Se você for além, aí todo pouquinho que você melhorou, azeda de novo. Cara, eu tô fora de promissória. Já assinei muitas e tô pagando até agora. Tem uma historinha que a gente conta na classe, né? De expositor, né? Que fala na palestra bonito lá, né? E fala, fundo, maravilhoso. Até que um dia chega a mulher dele com 5 filhos, com mala e tudo. Aí ela fala, por que aconteceu? Você veio fazer aqui? Eu quero morar com esse homem, porque não aquele que vai pra casa. Então, é o que ele fala aqui, né? Bom pregador e mau servidor não se combinam. Né? Quem prega muito... Nossa, é doce mesmo, né? Mas na casa espírita é tão bom, né? É fácil, né? Cara, todo mundo é só sorriso, é abraço, é por favor, meu irmão, sente, você tomou o seu passe, é só aguinha fluidificada, aqui, ó, todo mundo sorriso. Cara, então, seu chocolatinho fluidificado, mas, gente, assim, legal, aqui é para recarregar a energia, mas a prova, a prática, é lá fora, é dentro de casa, é fora do ambiente do centro espírita. E a gente confunde a paz do Cristo. A gente não tem noção do que é esse termo. A paz não é a tranquilidade, a paz não é o sossego. Quando a gente fala, eu quero que você fique em paz, você não tem noção do que você está desejando. A paz do Cristo, ele fala, quando eu vos deixo a minha paz, vos dou a minha paz, ele estava falando, a paz da batalha que você travou, ralou, ficou em frangalhos, mas ganhou. É a paz da batalha interna que você fez com você mesmo. E você, no final do dia, fala, hoje eu sou melhor. Essa é a paz. É só essa paz que interessa, porque a outra paz é a paz do mundo. E a paz do Cristo não é essa. A paz do Cristo é a luta. Não é a inércia. Então, exatamente. Então, enquanto isso, você achando que é difícil, você vai fazendo a externa. Né? Eu vou batalhar com o outro. Mas não é o outro, sou eu. Cara, falei demais, ó. O chocolate do Sidney não é fluidificado, é católico. Não, mas eu já falei que só vai valer o dia que ele fluidificar brócoli. Então vamos, queridos. Vamos deixando essa Ave Maria, né, de entrar em nós. Como é gostoso, né, ouvir a Ave Maria. Eu que sou uma fã ardorosa de Maria, então para mim é muito bom ficar ouvindo essas canções que falam dela. E como a gente falou, né, do começo do João, ele era a família, né, que Jesus deixou, né, tua mãe e teu filho. Então eu lembrei muito de João quando falou da família. E é muito importante a gente lembrar disso. Quando a gente vê um filho da gente dizendo, eu não quero ter outra mãe, mesmo que eu renasça 1000 vezes, eu quero ter a mesma mãe. Então a gente ouviu isso de um rapaz. Então é tão gostoso, né, você sentir o amor que essa mãe ofereceu para essa criança. Então, queridos, é esse amor, né, que a gente fala. Esse amor que sai lá de dentro de nós. Porque nós somos partículas de Deus, nós temos esse amor dentro de nós. A gente esquece, muitas vezes, né? Que nós temos tanto amor para doar, nós temos tanta coisa boa, né, e a gente briga ainda, que nem diz assim, a gente cisma, né, em seguir esse caminho, né, esses atalhos da vida. Então vamos começar, gente, a pensar, a refletir e lembrar que nós somos criaturas de Deus, e como criaturas de Deus, nós podemos muito e podemos também, nesse instante, ajudar outras criaturas que se encontram com dificuldades, né? Como o irmãozinho que estava aqui agora há pouco, um companheirinho que quer que faça um milagre, que ele quer conhecer, né, a vida, mas ele não faz o esforço necessário para conhecer. Então ele quer que alguém venha terceirizando, faça para ele. Então a gente vibra por esse nosso irmão que estava aí, que ele seja envolto em muita luz, que ele receba desse instante de Jesus, o nosso amado amigo querido,
muita luz, muita paz no coração dele. Que ele sinta esse envolvimento de amor através de amigos amorosos que possam envolvê-lo e ajudá-lo nesse momento. Nós vibramos, Pai, por tantas outras criaturas que se encontram perdidas nesse planeta. Muitos companheiros que pensam em suicídio, que pensam em deixar a vida, né? Sabendo que a vida nós não podemos deixar nunca. Então a gente vibra por cada criaturinha que se encontra em desespero. Nós vibramos por todos aqueles que se encontram em seus lares, necessitados do nosso amor, do nosso respeito, que eles possam receber nesse instante, através do amor de Jesus, todas as doações de energias que nós podemos oferecer, e que Jesus, através do amor, também chegue até eles, levando essas harmonias e essa paz. Nós vibramos, queridos, por nosso planeta amado, que receba nesse instante, através dessa luz que é derramada por esses mensageiros do Pai, muita energia, muito amor, muita luz, para que possa apaziguar o coração daquele que promove a guerra, para apaziguar o coração daquele que promove a fome, a desesperança. Nós pedimos por esses nossos irmãos, como disse Jesus, não são os que precisam de médico, são esses meus filhos que precisam de ajuda. E nós vibramos por cada um desses companheirinhos que ainda promovem tanto mal. Pai querido, essa luz infinita do seu amor se esparrame nessa casa, por todos nós que estamos aqui presentes nesse instante, que possamos receber essa dádiva divina de amor, que vem de Maria, que vem de Jesus, que possa acalmar nossos corações, que possa acalmar nossas mentes, que possa nos trazer a tranquilidade para que a gente tenha na nossa mente e no nosso coração o caminho que a gente vai seguir daqui para frente. Os convites são muitos, basta nós aceitarmos esses convites. E Jesus nos convida há mais de 2000 anos. Que a gente possa aceitar o convite, queridos, do amor integral, do amor verdadeiro. Que essa paz do Pai, essa paz de Jesus, esteja em nossos corações. Nós agradecemos a cada um que aqui está, agradecer pela presença de vocês, queridos, que trazem muito carinho ao nosso coração, muito amor, e que possamos levar daqui esse mesmo amor e essa luz de Jesus, que possa crescer dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e que o Senhor da vida nos acompanhe sempre. Graças a Deus.